Palavras de Cristo à sua esposa sobre como ele mesmo se entregou, por sua própria e livre vontade, para ser crucificado por seus inimigos e sobre como controlar o corpo de atos ilícitos frente à consideração de sua paixão. Capítulo 11. O Filho de Deus se dirigiu à sua esposa, dizendo: Sou o Criador do céu e da terra, e o que se consagra no altar é meu verdadeiro corpo. Ama-me com todo o teu coração, porque eu te amei e me entreguei a meus inimigos por minha própria livre vontade, enquanto meus amigos e minha mãe caíam em amarga dor e pranto. Quando vi a lança, os cravos, as correrias e todos os demais instrumentos de minha paixão ali preparados, ainda assim fiquei a sofrer com alegria. Quando minha cabeça sangrava por todas as partes a partir da coroa de espinhos, mesmo que meus inimigos se apoderassem de meu coração, desejaria que o ferissem e o desprezassem ao invés de perder-te. Portanto, seria muito ingrata se, em correspondência a tanta caridade, não me amasses. Se minha cabeça foi perfurada e se inclinou na cruz por ti, também tua cabeça deveria inclinar-se até a humildade, já que meus olhos estavam ensanguentados e cheios de lágrimas. Teus olhos deveriam abster-se de visões agradáveis a teus olhos. Se meus ouvidos se cobriam de sangue e ouvi palavras de zombaria contra mim, teus ouvidos teriam que abster-se das conversas frívolas e inoportunas. Ao se ter dado bebida amarga à minha boca e negado uma doce, preserve a tua boca do mal e deixa que se abra para o bem. Posto que minhas mãos foram atendidas e cravadas, que as obras simbolizadas por tuas mãos se estendam aos pobres e aos meus mandamentos. Que teus pés, ou seja, teus atos com os quais deves caminhar até mim, sejam crucificados aos deleites, de maneira que, da mesma forma que sofri em todos os meus membros, também todos os teus membros estejam dispostos a obedecer. Peço mais serviços para ti do que para outros, porque te dei uma maior graça. Sobre como um anjo reza por sua esposa e como Cristo pergunta ao anjo o que é que pede para sua esposa e o que é bom para ela. Capítulo 12. Um anjo bom, o guardião da esposa, apareceu rogando a Cristo por ela. O Senhor lhe respondeu e disse: Uma pessoa que reza por outra deve rogar pela salvação dela. Tu és como fogo que nunca se extingue, incessantemente ardendo com meu amor. Tu vês e conheces tudo quando me vês e não queres nada mais do que o que eu quero. Portanto, diz-me o que é que convém a esta minha esposa? Ele respondeu: Senhor, tu sabes tudo. O Senhor lhe disse: Tudo o que se criou ou se criará existe eternamente em mim. Mas, para que minha esposa possa reconhecer minha vontade, diz-me o que é bom para ela, agora que está escutando. E o anjo disse: Ela tem um coração orgulhoso e arrogante. Portanto, necessita uma vara com que possa ser domada. Então o Senhor disse: Que pedes para ela, meu amigo? O anjo disse: Senhor, peço-te que lhe garanta a misericórdia com a vara. E o Senhor acrescentou: Pelo seu bem eu farei, pois nunca emprego a justiça sem misericórdia. Então, a esposa deve amar-me com todo o seu coração e com boa vontade. Sobre como um inimigo de Deus tinha 3 demônios dentro dele e sobre a sentença que Cristo lhe aplicou. Capítulo 13. Meu amigo tem 3 demônios em seu interior. O primeiro reside em seus genitais, o segundo em seu coração, o terceiro em sua boca. O primeiro é como um barqueiro que deixa que a água lhe chegue aos joelhos, e a água, ao aumentar gradativamente,
termina enchendo o barco. Então se produz uma inundação e o barco se afunda. Esse barco representa seu corpo, que é assaltado pelas tentações de demônios e por suas próprias concupiscências, como se fossem tempestades. Primeiro, a luxúria entrou em seu corpo até os joelhos, ou seja, através do desejo demoníaco com o qual se deleitou com pensamentos impuros. E como ele não resistiu pelo arrependimento e penitência, e não reparou o barco do seu corpo, mediante os apertos da abstinência, a água da luxúria cresceu diariamente enquanto ele deu seu consentimento ao mal. Então, o barco repleto, ou seja, pela concupiscência do ventre, se inundou e afundou na luxúria, de forma que não pôde chegar ao porto da salvação. O segundo demônio, que residia em seu coração, é como um verme dentro de uma maçã, que primeiro come o pé da maçã e depois deixa seus excrementos. Se espalha pelo interior da maçã até que todo o fruto se decompõe. Primeiro destrói a vontade da pessoa e seus bons desejos, que são como a polpa, onde se encontra toda a força da alma e reside toda a bondade. E quando o coração se esvazia desses bens, põe em seu lugar, dentro do coração, os pensamentos mundanos e os desejos que os dominam mais. Assim, impele o corpo ao seu próprio prazer e, por essa razão, o valor e entendimento do homem diminuem, e ele odeia a sua vida. Esse homem é sem dúvida uma maçã sem polpa, ou seja, é um homem sem coração que entra em minha igreja, pois já não tem o amor de Deus. O terceiro demônio é como um arqueiro que olha pela janela e dispara nos descuidados. Como não vai estar o demônio dentro de um homem que sempre o inclui em sua conversão? Aquele a quem amamos mais é quem mais mencionamos. As palavras amargas com que ele fere a outros são como flechas disparadas por tantas janelas quantas vezes o demônio é mencionado, e pessoas inocentes sejam ofendidas por suas palavras. Eu, que sou a verdade, juro pela minha verdade que os condenarei como uma prostituta, ao fogo e enxofre, como a um traidor insidioso, a mutilação de seus membros, como a um zombador do Senhor, a vergonha eterna. Entretanto, enquanto sua alma e seu corpo permaneçam unidos, minha misericórdia está ainda aberta para ele. O que exijo dele é que participe com maior frequência dos divinos ofícios e orações, que não tenha medo de nenhuma humilhação nem deseje qualquer honra, e que o inferno ou más palavras não sejam mencionados pela sua boca. Explicação: este homem, um abade da ordem cisterciense, enterrou uma pessoa que havia estado excomungada. Quando ele rezou a oração de encomenda de corpo sobre ele, Santa Brígida ouviu um êxtase espiritual as seguintes palavras do Senhor. Ele utilizou seu poder e o enterrou. Podes estar segura de que o próximo enterro depois deste será o seu, pois pecou contra o Pai, que nos disse que não mostremos parcialidade nem honremos injustamente aos ricos. Para seu benefício próprio, este homem honrou uma pessoa indigna e a colocou entre os dignos, coisa que não devia fazer. Pecou contra mim também, o Filho, porque eu disse: aquele que me rejeita será rejeitado. Este homem honrou e exaltou alguém que minha igreja e meu vigário haviam rejeitado. O abade se arrependeu quando ouviu essas palavras e morreu ao quarto dia.